Pai do Senhor Jesus, minhas irmãs, vamos estar nessa tarde aprendendo sobre mais uma história, né, das mulheres bíblicas. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres cantoras de Israel, né? Isso se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 18, no seu versículo 6 até o 8. Também está lá no capítulo 21, versículo 11. Mas eu vou ler do 18, versículo 6 até o 8, que diz assim: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças e com adufes e com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres tangendo-se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão um reino? Jesus, né? O ciúme, a inveja é algo terrível na vida de um homem e de uma mulher, né? Essas mulheres, elas recebiam uma inspiração especial, né? Quando Israel venceu uma guerra, esse era um costume em Israel. Os nomes dessas mulheres não são mencionados, né? Elas se reuniam, elas vinham de todas as cidades, das 12 tribos de Israel. E quando Israel vencia, aleluia, uma guerra, elas se reuniam para adorar, para louvar o Senhor, para comemorar a vitória. Aleluia. E isso já desde o início, desde quando Israel, o povo de Deus, foi tirado lá do Egito. Nós podemos lembrar, né, de outras mulheres, aleluia, semelhante a essas mulheres, como Miriam, depois da abertura do Mar Vermelho, e a filha de Jefté, né, e também adoraram o Senhor. Miriam comemorou depois que o mar foi aberto, dançando e cantando, adorando o Senhor. E a filha de Jefté, depois que seu pai voltou da guerra, ela também saiu, né, a comemorar. Louvado seja Deus, com danças e com cânticos. Aleluia. E com a afronta de Golias ao rei Saul e seu exército ficaram acuados, né? Todo o exército de Saul ficaram ali acuados e sendo afrontados, sendo ameaçado por Golias, né? E depois que Davi matou o gigante, depois que Davi venceu o gigante, né? Matou Golias, que Israel partiu para a guerra e obteve vitória completa. Aleluia. E para comemorar, todas as mulheres das cidades de Israel se reuniram diante do rei Saul para cantar, né? E elas cantavam em 2 coros, né? Uma letra que iria ficar famosa entre os israelitas e seus inimigos. E no caso aqui da letra da música delas, né? Do louvor, da adoração, mexeu com Saul, despertou nele o ciúme, mexeu ali com os brios de Saul, né? Porque Saul,
ele se sentia no poder e ele não queria deixar o trono, né. Ele não aceitava que Deus escolhesse outra pessoa para colocar no lugar dele, porque Saul foi rejeitado por Deus por desobedecer, por não seguir os mandamentos de Deus, por não seguir a direção de Deus. Então, quando ele ficou sabendo que ele foi rejeitado por Deus, então ele se sentiu, irado, né, ele ficou irado e não aceitava deixar o trono. E Deus já tinha escolhido Davi, mas Saul não sabia disso, né, ali para preservar a própria vida de Davi. Então, através da letra desses coros, né, através da letra da música das mulheres, em comemoração da vitória de Israel, Saul ele começou a suspeitar que Davi era o escolhido do Senhor, né, que Davi era o escolhido de Deus, porque elas cantavam, né, no primeiro coro elas diziam: "Saul feriu seus milhares", e no segundo coro elas diziam: "Porém Davi os seus 10 milhares". Então aquilo despertou Saul, aleluia, porque elas deram, né, mais a Davi, louvado seja Deus. Então ele começou a partir dali a perseguir Davi. Ele começou uma perseguição, né, na vida de Davi, por ele não querer abandonar o trono, por ele não querer sair do poder, louvado seja Deus. Mas como ele desagradou a Deus, né, como ele não seguiu a os caminhos do Senhor conforme Deus ordenara, e Davi era o homem que era segundo o coração de Deus, agradava a Deus, tinha fé, tinha atitude e era obediente. Aleluia. Que nós possamos aprender que não importa qual seja o meu e o teu dom, né? O dom que nós temos, ele veio de Deus, foi Deus que colocou sobre as nossas vidas. E nós precisamos obedecer o Senhor, nós precisamos seguir a direção de Deus. Aleluia. O dom que Deus nos deu é para fazer a obra do Senhor, é para abençoar o povo de Deus, mas nós precisamos seguir uma direção do Senhor. Aleluia. Nós precisamos seguir os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, e não a nossa própria vontade, né? E não aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que deve ser. Aleluia. E Saul, ele já começou a encher o seu coração de orgulho e de soberba, e achar que ele era o dono do trono, e que ele não sairia dali, não aceitava sair, né, e ser colocado, ser trocado por outro. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que nós não viemos encher o nosso coração de orgulho dessa maneira, que nós viemos ter em nossas vidas simplicidade de saber, aleluia, que nenhum de nós não somos dignos, né? Aleluia, mas pela misericórdia, né? Pela grande misericórdia de Deus e bondade do Senhor, Ele nos usa como instrumento dele, aleluia, para que o povo de Deus seja abençoado, para que nós possamos abençoar as outras pessoas, que toda vitória que vem em nossas vidas, aleluia, ela vem de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Aleluia. Essa canção dessas mulheres, elas ficou famosa por todos os israelitas, né? E através dessa letra foi revelado ali no coração de Saul e dos demais ouvintes, quem era o escolhido de Deus, né? Que Deus já tinha escolhido Davi, aleluia, para ser o próximo rei. Louvado seja Deus.
Então, através da palavra do Senhor, através do louvor, o Espírito Santo, ele revela o nosso coração, aquilo que está no íntimo, aquilo que está no secreto. Louvado seja Deus, né, do nosso coração, da nossa mente, porque Deus nos conhece, porque o Senhor nos conhece. Ele sabe quem somos. E através da palavra do Senhor, né, através de uma adoração, aleluia, o Espírito Santo, ele pode revelar em nós aquilo que somos. Ele pode despertar em nós, aleluia, né, sentimentos que ele pode ser bom, aleluia, para que nós possamos cada vez mais sermos tratados por Deus, ou despertar algo, assim como despertou em Saul, porque já estava dentro do coração de Saul. Não porque a letra levou a ele ser isso, mas porque dentro do coração dele já havia, né, esse orgulho, dentro do coração dele já havia um ciúme, de ele não querer, né, deixar ali o trono, dele não querer deixar o poder, louvado seja Deus, né, dele não querer abrir mão daquilo que é de Deus, porque Deus ele dá a quem ele quer, né? Deus ele faz conforme ele quer. Nós temos que ter na nossa mente isso, que nada do que nós temos, aleluia, né, é nosso, mas vem de Deus para nossas vidas. E ele dá para quem ele quiser, né? Ele faz conforme ele quer. Louvado seja Deus. E que nós precisamos ser obedientes na palavra do Senhor. Aleluia, né? Isso seria um motivo de alegria. Louvado seja Deus, né? Para Saul. Ele também deveria se alegrar com a canção, se alegrar com a vitória do povo de Israel, porque foi Deus que deu vitória. E nós devemos nos alegrar com quem se alegra. Devemos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos, com a vitória das nossas irmãs. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Que nós devemos ser gratos ao Senhor, aleluia, pelas vitórias que Ele tem nos dado, pela vitória que Ele tem dado ao seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E que a palavra de Deus, aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, seja adoração, seja a palavra, seja a oração, ela não venha a ser um instrumento, né, de provocação, porque através das letras do louvor das mulheres, elas provocou a ira de Saul, né? Que o louvor que venha sair dos nossos lábios, elas não venham a ser, né, um instrumento de provocação a nenhum de nossos irmãos, a ninguém, aleluia, que nós não devemos usar isso para provocar ninguém, né? Não devemos provocar ninguém através da palavra, nem através da leitura da palavra, nem através de um louvor, mas que o louvor, aleluia, seja para que nós verdadeiramente possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, aleluia. É que a palavra de Deus seja para nos ensinar, para nos trazer cada dia mais, né, uma correção para as nossas vidas, para que nós possamos estar na direção de Deus, no altar do Senhor. Aleluia, né? Todos nós juntos aprendendo e louvando e adorando o Senhor. E se alegrando com os que se alegram, se alegrando com a vitória dos nossos irmãos. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Eu não posso fazer não posso comemorar as minhas vitórias, né? Fazendo comparações, não posso fazer comparação com o irmão A ou com o irmão B, com a irmã fulana ou com a irmã cicrana, né? Aleluia. Eu não posso usar, aleluia, o louvor, eu não posso usar o dom que Deus me deu para fazer comparações. Louvado seja Deus, né? Quem é maior, quem é menor, quem é melhor, quem não é melhor, né? Para que isso não venha trazer conflito entre nós, irmãos, mas que nós viemos glorificar o nome do Senhor pelas vitórias que Ele nos dá. Aleluia.
Louvado seja Deus, né? Porque que ninguém seja, né? Ninguém é maioral diante do Senhor. Porque o Senhor, os discípulos perguntaram a Deus quem era o maior no reino dos céus, né? Não tem maior no reino dos céus. Maior é Deus. Louvado seja Deus. E Jesus respondeu: quem quiser ser o maior, seja o menor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? E nós não viemos de maneira nenhuma nos engrandecer por aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Aleluia, né? Que nós viemos usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mas para abençoar os nossos irmãos, né? Para adorar o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Nós não viemos gerar conflitos através da palavra. Não viemos gerar conflitos através da oração. Aleluia, porque não foi para isso que Deus nos deu um dom. Não foi para isso que Deus entregou um dom nas nossas mãos. Não foi para que nós viemos gerar conflito entre nós, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus, né? Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Era um costume do povo, das mulheres, né, de Israel, a comemorar com música, com dança, a vitória da guerra, né, ao saberem da grande vitória que o Senhor havia dado a Davi, né, que matou o temido Golias, né, e com uma pedra, aleluia, as mulheres de todas as cidades de Israel, aleluia, aliviaram, né, se aliviaram ali de toda a tensão da guerra e do perigo de ver o seu povo dominado pelos pagãos, indo saudar o rei, aleluia, com suas músicas e com suas danças. Elas fizeram um desfile cantando, né, e tocando instrumentos, músicas e dançando, e exaltaram os feitos de seus heróis. E terminaram por provocar ali um ciúme doentio em Saul, né? Isso porque na letra da música Davi havia conseguido maior vitória que o rei, né? Aleluia. E depois de ouvir essas palavras, Saul temeu a Davi e começou ali uma perseguição obstinada, né? Uma perseguição de que ele queria tirar a vida de Davi de qualquer maneira, né? Mas quando Deus tem algo na minha, na sua vida, quando Ele entrega algo para mim e para você, quando Ele tem um propósito na minha e na sua vida, aleluia. Não adianta o inimigo se levantar, não adianta o inimigo afrontar, não adianta o inimigo perseguir, não adianta o inimigo tentar tirar nossas vidas. Aleluia. Aquilo que Deus determinou para mim e para a sua vida, o Senhor, Ele cumpre. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque maior é Deus, aleluia, que está nas nossas vidas, né? Aleluia, do que o inimigo, do que qualquer afronta do inimigo. Aleluia, né? Glória a Deus. Embora não tenha sido esta a intenção dessas mulheres, né, na canção delas, e, e revelou o que havia no íntimo obscuro de Saul. Embora isso não tenha sido, né, a intenção delas, mas isso mexeu com ele, né? Revelou no coração dele aquilo que já existia no seu coração, aquilo que já havia no coração dele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque desde quando Deus colocou ele lá no trono, porque lembrando que o rei, ele foi escolhido rei, não porque Deus queria colocar um rei sobre Israel, mas porque o povo já estavam rejeitando ali a direção de Deus e pediram um rei para que pudesse guiar eles. E Deus colocou Saul, mas Saul se engrandeceu ao ser colocado lá no trono, né?
que nós viemos sempre, aleluia, lembrar de quem somos. Louvado seja Deus, aleluia. Porque se nós estamos aonde nós estamos, é porque o Senhor nos colocou ali por algum propósito. Aleluia, louvado seja Deus. E o propósito sempre, aleluia, é de abençoar a outros, né? É de nós podermos usar aquilo que Deus nos deu para levar outras pessoas a obter vitória em suas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? A difícil tarefa de se alegrar com os que se alegram só consegue ser cumprido quando a pessoa, e, aleluia, se rende a Cristo. Só conseguimos, aleluia, nos alegrar com os nossos irmãos, com a vitória dos nossos irmãos, com a vitória do povo de Deus, aleluia. Se nós verdadeiramente estivermos rendido ao Senhor, rendido a Cristo, se nós tivermos Cristo em nossas vidas, né? E se por algum momento, né, alguém sentir ciúme de um irmão ou de uma irmã por fazer algo dentro da igreja, isso é necessário haver para que nós possamos nos examinar, né? E viemos orar a Deus para que nós possamos ser libertos, porque se verdadeiramente nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos, né? Isso não venha ser motivo, aleluia, de ciúmes, nem de despeita dentro da casa do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? O nosso coração esteja cheio de amor ao próximo, que o nosso coração esteja cheio de amor pelos nossos irmãos, aleluia, né? E quando nós temos um coração cheio da presença de Deus, um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de amor pelos nossos irmãos, aleluia, nós não vamos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Claro que sempre vai haver, né, aqueles que porventura possam torcer, aleluia, uns vai torcer contra, mas tem aqueles que vai torcer também pela nossa vitória, que nós possamos estar nesse grupo, né, que nós possamos torcer pela vitória dos nossos irmãos, aleluia, né, que nós viemos ser pessoas, aleluia, que vamos ser aqueles adoradores do Senhor, que vamos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos, das nossas irmãs, aleluia, né? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Ah, contudo, né, o som de adoração em gratidão a Deus, de toda a graça, precisa ser ouvido, aleluia. O som da nossa adoração no Senhor precisa ser ouvido, né? Aleluia, louvado seja Deus, mas sem provocações, sem exaltações, né? Sem, sem ficar lançando diretas, né? Porque o Senhor não colocou um louvor na nossa boca para que nós possamos ficar lançando direta um para o outro, né? O Senhor, Ele não colocou o dom da palavra em nossos lábios para que nós possamos ficar lançando direta um para o outro. Não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para a glorificação do nome do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, minhas irmãs. Que nós possamos, nessa tarde, ficar com essa palavra abençoada, né? Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais aos vossos corações e que você possa examinar as Escrituras, possa examinar a palavra, estudar um pouco mais. Eu creio que o Espírito Santo tem muito mais a falar, né? Louvado seja Deus e que Deus possa abençoar aí a sua tarde, em nome de Jesus, tá bom? E que nós possamos
cada dia mais nos tornar verdadeiras adoradoras do nome do Senhor Jesus. E nós possamos nos alegrar umas com a vitória das outras. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe.